Boa noite, CR. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de baixa autoestima. Meu nome é Renata. Você pode ficar de pé no seu lugar? Vamos celebrar nossa recuperação nessa noite, amém? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas. Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Tuas asas. Mais do que riquezas ou tesouro em mãos, tenho Tua graça, tenho Teu perdão. Tuas promessas são mais que ouro e bens, és incomparável, és tremendo Deus. Tua fonte, Senhor, me saciará do Teu rio de amor.
teu amor. Cantar agora sobre a bondade de Deus. Falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Me conforta, sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, Senhor. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
Amém. Podem se sentar. Boa noite, queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de Celebrando a Recuperação. Queria dar boa noite para os queridos que estão online, que você seja muito bem-vindo, que você seja muito bem-vinda. Eu acredito que já estamos sendo abençoados, não é não? Vocês cantaram de um jeito tão lindo, de um jeito tão belo. Cantarei da bondade de Deus. O Celebrando é o programa chamado Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo que fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é, e meu fardo é isto. É um lugar em que nosso jugo se torna suave e que o nosso fardo se torna leve, porque nós caminhamos com Jesus de Nazaré e nós caminhamos com pessoas que dão nomes às suas áreas de recuperação. Quando eu dou nome, quando eu falo. Por falar nisto, eu sou uma filha amada de Deus. Neste ciclo, eu estou trabalhando com o sentimento de ser uma filha amada de Deus. Eu sei que eu sou uma filha amada de Deus, mas eu quero que desça para o meu coração. Eu quero agir mais como uma filha amada de Deus. E também quero uma linguagem, uma fala mais verdadeira. Meu nome é Roseni. Então, no Celebrando, nós damos o nosso nome, porque não tem a ver com os nossos títulos, tem a ver com quem nós somos. E também nós caminhamos com pessoas que amam a Deus e nós damos nomes, nós falamos. E hoje é uma quarta especial, uma quarta super, mas nós vamos ler os nossos princípios. Vamos ficar em pé e ler os nossos princípios, por favor. Boa noite. Sou Aline, uma filha amada de Deus. Oi. Estou lidando com ira, com memórias de rejeição, trabalhando a minha autoestima e sirvo aqui no online, numa sala online. Fico ali escondidinha na hora das partilhas. Boa noite. Sou filho amado de Deus, lidando com traumas e feridas emocionais e nesse ciclo tratando da ira e do controle. Meu nome é Moisés. Eu sirvo no team e sirvo na conexão também. Nós vamos ler os 8 princípios. Vamos lá. Acompanhem juntos. Princípio 1. Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Mateus 5:3. Princípio 2. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Mateus 5:4. Princípio 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Mateus 5:5. Princípio 4. Abertamente analiso todas as minhas falhas e as confesso a mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Felizes os que têm coração puro. Mateus 5:8. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Mateus 5:6. Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Mateus 5:7.
Felizes as pessoas que trabalham pela paz. Mateus 5:9. Princípio 7. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus, sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Princípio 8. Entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar suas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Mateus 5:10. Uma boa partilha a todos. Boa noite. Boa noite. Vocês podem sentar. Nós vamos ler a oração da serenidade, mas podem ser sentados. Meu nome é Grace. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de controle nesse ciclo. Eu sirvo na Conexão, o grupo que acolhe as pessoas que chegam aqui pela primeira vez. Tá? Então, a gente explica um pouquinho sobre o Celebrando. E sirvo no time também. Então, vamos ler a oração da serenidade. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz, aceitando como circunstâncias. Deixa eu voltar. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. E como aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado para sempre. Amém. Boa noite. Eu tenho alguns avisos bem curtinhos para partilhar com vocês. Nós temos uma pequena mudança no nosso programa. Semana que vem vamos estar falando sobre como uma família, como termos família ao nosso redor, nos ajuda a lidar com o luto. E a jovem que vai partilhar conosco é uma mulher que entende de luto, que passou por luto e que entendeu como lidar com o mesmo, como atravessar um período muito difícil da vida dela. Então, participe conosco a semana que vem. Nós vamos ter as nossas mídias já informando e eu sei que você será muito abençoado. Semana que vem, então, lidando com o luto. Nós temos a nossa lojinha, nós vamos ter o nosso lanchinho no final, depois dos grupos. Então, você que está aqui pela primeira vez, não vá embora. Esteja ali no nosso tempinho de comunhão. Dr. Humberto vai estar também autografando alguns livros que vocês queiram comprar. E a nossa lojinha é uma bênção, é ela que providencia o nosso lanchinho. Então, compra bastante coisa também, tá? Muito bem. Nós temos nossa sala de oração. Nós estamos sendo conduzidos com o tempo de oração por celebrantes agora. Então, mudou um pouquinho o formato e nós queremos convidar você. Todas as quartas-feiras, às 19h30, nós temos um tempinho de oração na sala 9. Então, semana que vem, se você puder chegar antes, participe conosco, tá bom? Muito bem, queridos, eu queria convidar o Dr. Humberto aqui, por favor. Tão interessante. Na verdade, eu queria que a família também ficasse em pé aí, por favor. É a família linda. Levantaram todos? Tá bom, tá ótimo. Uma outra família também. São duas famílias. Essa é a família do pastor, do doutor Humberto, que também não deixa de ser um pastor. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindas, viu? Queridos, é tão especial conversar
com pessoas que amam Jesus. É tão gostoso estar com pessoas que amam Jesus. Eu tenho sido abençoada no Celebrando por pessoas que amam a Jesus, que têm cargos de grande responsabilidade, mas que entendem da palavra de Deus e que amam a Jesus. Então vocês vão aprender muito, nós vamos aprender muito hoje à noite. Ele tem um currículo grande, ele é uma pessoa importante, mas ele é meu irmão em Cristo. E eu agradeço muito a Deus pela tua presença, por ter aceitado estar conosco. Eu queria orar antes com você, pode ser? Pai, muito obrigada por essa família querida. Muito obrigada por esses médicos, essas médicas que o Senhor tem trazido no Celebrando, que nos ajudam a ver, a entender até melhor a Tua santa palavra. Tome, Senhor, esse querido em Tuas mãos, guarde-os, proteja-os e abra o nosso coração para que o Senhor tenha para nós essa noite. Em nome de Jesus, amém. Olá, boa noite. É com muita alegria que eu chego nesse momento, chego nesse local, nesse terreno sagrado, e especialmente convidado pela Roseni, pela Vanessa, que são muito caras para nós, para minha casa, para minha família. Essa igreja tem sido um farol para iluminar a nossa jornada cristã, desde que a gente se converteu. Os pastores, a Roseni, especialmente o pastor Ed René. Então, estar aqui hoje, para mim, é um sonho. E, principalmente, partilhar sobre as histórias do coração é o que me atravessa o meu cotidiano. Então, eu já queria combinar, não esperem que um cardiologista veio trazer para vocês uma cartilha de como eu devo ser, ou de como eu devo agir, de quais as regras, quais alimentos, de que maneira eu vou me comportar. Não, eu quero trazer uma conversa onde a gente possa vasculhar as nossas histórias, porque o maior capital de saúde que a gente tem são as nossas histórias. Quem não se enxergar na sua história, não vai ter uma saúde sustentável. Contar as nossas histórias, eu estava ouvindo agora os 8 princípios, eu já estava me perguntando ali, Roseni, podemos dispensar o cardiologista, você já fez todo o trabalho, vocês já estão fazendo todo o trabalho, o que cabe para um cardiologista falar dentro dessa noite, dentro do Celebrando, se os 8 princípios já dizem o que somos e para que caminho a gente deve seguir aí. Então, eu vou contar um pequeno recorte, porque o maior recorte vocês já têm tido a coragem, a ousadia de se contarem. E o maior capital, eu ensino todos os dias para os meus residentes, para os meus alunos, primeiro, ouça a história, não os exames. A história diz para as diversas situações quem nós somos, o que nós estamos endereçando, qual que é o endereço que nós estamos percorrendo. E quando a gente vai falar de saúde, especialmente saúde cardiovascular, a saúde do coração, contar as histórias é o maior capital que nós podemos ter de saúde. Vou contar um pouco. Sou filho amado, sou esposo, sou pai e estou na cardiologia clínica e intervencionista há 30 anos. Morei 8 anos aqui em São Paulo, passei pelos grandes hospitais, fiz parte do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, Hospital do Coração e Beneficência Portuguesa por 8 anos. Depois, recebemos, eu e a minha família, um chamado, um convite para ir para Piracicaba. E foi lá que eu tenho construído esse olhar. O que eu queria dividir com vocês é um olhar que tem me atravessado nesses últimos anos. Eu moro, habito aonde Deus me deu para fazer e para cumprir um propósito e uma missão, que é na trincheira, aonde a vida e a morte jogam queda de braço todos os dias. Eu coordeno um pronto-socorro cardiológico, coordeno uma unidade coronária, faço cardiologia clínica de consultório, atendo pacientes no consultório, e faço a parte de intervenção. Eu sou da geração, provavelmente vocês já ouviram falar, que começou a colocar esses stents, que são essas molinhas no coração.
O grupo que eu trabalhei aqui em São Paulo foi o primeiro grupo no mundo que implantou esses stents. Então, esses stents foram implantados aqui em São Paulo, no Instituto Dante Pazanese, depois Hospital do Coração, e depois se disseminou como uma prática comum para o resto do mundo. E eu sou dessa geração que nasceu fazendo isso. E o grande incômodo, quando você está na trincheira da vida e da morte, é exatamente que chega aquele paciente crítico. O que mais me incomoda é que história, será que ele teve a oportunidade de contar todas as histórias que ele precisava ter contado? Será que o meu trabalho, dado por Deus como veículo, como facilitador, vai trazer oportunidade ou possibilidade de que ele continue contando as histórias que ele não teve a oportunidade de contar? Eu tenho certeza que o trabalho do Celebrando é exatamente igual a essa perspectiva. Porque contar as nossas histórias, nem sempre a gente tem a segunda oportunidade. Infarto agudo do miocárdio, eu trabalho dentro desse centro de referência, nós temos um centro de referência de infarto. O infarto agudo do miocárdio é a patologia de maior mortalidade no mundo contemporâneo e vai crescer exponencialmente, principalmente fruto dessa métrica de vida, essa objetificação o tempo todo, uma régua que a gente precisa para cumprir, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, seja nas nossas relações sociais, seja dentro de uma espiritualidade que muitas vezes não está construída de maneira emocionalmente saudável, a Roseni trouxe isso, e dentro da nossa capacidade que tem de ser um aprendiz ou de uma aprendizagem contínua. Exatamente nesse panorama que a gente se situa, e exatamente nesse panorama que eu posso escolher entre a doença, o adoecer ou o processo de cura. Exatamente nessa perspectiva. Bom, trouxe aqui alguns casos, eu vou combinar para quem está passando os slides, que pode mudar a hora que eu levantar a mão, por favor, então. Então, eu quero conversar com vocês sugestões de um cardiologista para 2024, ou eu diria, para uma vida toda. Eu fiquei muito feliz, porque falar em algum lugar, eu preciso identificar com esse lugar, com o propósito desse lugar, com os valores que esse lugar, com os valores que permeiam esse lugar. E quando eu entro aqui na IBAB, quando eu entro aqui, coloco os pés no palco, quando eu entro aqui, dentro do primeiro convite para estar aqui dentro do Celebrando, nada tem de maior capital de vida do que contar as nossas histórias. Por favor, então, pelo que bate teu coração, eu queria que você, na sua intimidade, pudesse convidar o seu coração para ficar bem próximo de você, para você bater, trocar, conversar da maneira mais honesta possível. O nosso coração é onde assenta o maior capital de encontro, principalmente com Deus e conosco. Há uma mística no coração que permeia toda a nossa existência. Pessoas que não têm essa possibilidade ou que não se aperceberam disso, do encontro entre você, seu coração com Deus, desculpa, não tem exame que vá dar conta. Eu sinto te dizer isso. Não, vou repetir, não tem exame que dê conta de responder para a sua história, principalmente o que nós viemos buscar aqui. Nós viemos buscar aqui uma vida qualificada. Essa vida qualificada, ela passa primeiramente por conversas necessárias, íntimas e com vulnerabilidade. Eu preciso me despir de mim, eu preciso colocar meu coração para essa conversa. Eu entendo que foi essa a proposta, não é isso, Roseni? Eu preciso estabelecer relações maduras, não de autopiedade, mas conversas maduras que transformem a minha relação comigo, a minha relação com o outro e principalmente que amplie a minha relação com Deus. E eu estou falando de saúde, eu não fugi do tema que me foi proposto, mas eu quero trazer para vocês uma perspectiva mais alargada do que a maioria de nós observa no cotidiano, no dia a dia, ou quando vai, infelizmente, a um consultório médico. Próximo, por favor. Bom, aqui eu trouxe um caso. Essa é uma paciente que eu atendi ontem, eu vou falar rapidinho para a gente, eu tenho tempo aqui,
Uma paciente de 70 anos, eu queria que vocês se colocassem, pode ser que seja a gente. E o mais interessante de ouvir outras histórias é que essas histórias, elas entram e começam a perfurar as nossas entranhas. Uma paciente de 70 anos, fumou, parou há 6 meses, tem 50 quilos, é magra, ela me procurou por um check-up, fez um check-up, tinha um mal-estar, tinha uma obstrução da carótida, que era uma obstrução da circulação que irriga toda a parte da cabeça. Bom, foi tratada, foi descoberto, colocamos um stent na carótida, resolveu, a paciente voltou ao consultório ontem comigo, e aí os exames estão muito bem, parou de fumar, está andando 30 minutos, os exames laboratoriais estão absolutamente normais, e ela se sente muito bem. Esse não é a questão. Ela chegou aos prantos pelo grau de etilismo do marido e as agressões verbais dele ao longo desses muitos anos. São casados há mais de 30 anos. Esse é o mundo real. Essas são as histórias minhas, são as histórias provavelmente de vocês. Essa paciente chegou aos prantos. O problema não era a carótida que já tinha sido tratada, o problema não era o abandono do tabagismo, mas ela tinha um problema dentro de casa, que era o etilismo, e esse etilismo, então, eu gostaria de deixar a primeira pergunta para a gente ir conversando nessa noite. Qual orientação você daria que poderia melhorar a sua história de vida e saúde nos próximos muitos anos? Porque essa é a grande questão. Eu não tinha intervenção a mais para fazer. E a principal queixa da história dela era exatamente o grau de etilismo do marido há 30 anos. Próximo. Essa aqui é uma paciente que eu atendi há 2 meses. Esses casos são todos casos que fazem parte da minha rotina, dessa trincheira, né, que eu contei para vocês. 45 anos, mulher. Ali eu tenho uma discussão familiar, começa com forte dor no peito associada a suor frio e vômito. Essa mulher procura o nosso pronto-socorro cardiológico e é constatado infarto agudo do miocárdio. Logo após essa discussão, ela foi levada à sala de cateterismo de imediato. Eu faço essa parte tanto do pré-atendimento quanto da intervenção, e não sendo constatado nenhum tipo de obstrução coronária. Ou seja, eu não tinha entupimento coronariano numa paciente, recebe medicamento habitual, tem boa evolução e é orientada a seguir clinicamente com o seu cardiologista. Ela sai dessa internação, sai desse infarto grave, a mortalidade na primeira hora desse tipo de infarto é em torno de 50% a 80%. A gente vence essa primeira fase e aí eu pergunto para ela, ou pergunto para mim primeiro. E a grande questão de tratar dos outros é que mais eles interpelam a gente do que a gente os interpela. Eu pergunto, que história, de que maneira a gente vai estruturar ou vai se colocar de agora para frente, Roseni? Eu encaminho para o Celebrando? Infelizmente, nós não temos Celebrando lá, infelizmente. Mas o aspecto terapêutico medicamentoso, ele cumpre o seu papel, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, pela larga experiência, isso não é suficiente para tratar as nossas mazelas. 30, 45 anos, ela tem uma vida pela frente e poderia ter, naquele momento, deixado de contar a história que ela deveria estar contando. Próximo, por favor. Empresário, vem para check-up, 45 anos, homem. Não tem tido uma vida regrada, palavras dele. Nos últimos anos, pelo excesso de trabalho, viagens, tem se alimentado mal, não faz atividade física regular, tem um sono irregular, ronca bastante, bebe regularmente para relaxar a cada dia, está mais cansado e notou também baixa da libido. Frequenta uma denominação religiosa regularmente. Não foi proposital, tá, Roseni? Chega ao consultório com sobrepeso, hipertenso, pressão acima de 16/10, com exames de sangue antigos, com colesterol alto e glicemia alterada. E a pergunta que me cabe é exatamente qual orientação você daria, vocês dariam. Nós estamos aqui numa partilha, não é isso? O fundamento do Celebrando é a partilha. Eu estou convidando vocês para uma partilha clínica, para vocês me ajudarem, porque foi esse o motivo que ele veio. Qual orientação você daria para melhorar a sua história clínica e seus próximos muitos anos? Aliás, que história esse meu amigo que me procura no consultório está querendo contar para os próximos anos? Eu acho que essa é uma pergunta capital,
porque a história que eu quero contar para os próximos anos, ela precisa disciplinar o meu presente. Eu aprendi isso com o pastor Ziel. A visão de futuro precisa disciplinar o meu presente. E aqui a gente se coloca exatamente, eu me coloco nisso e convido vocês exatamente a percorrer esse mesmo caminho. Próximo, por favor. 32 anos. 2 meses. Há 2 meses atrás eu atendi esse paciente. 32 anos. Atleta. Pode ser que alguém se identifique, atleta, crossfiteiro, né? Então, atleta de crossfit, tem forte dor no peito imediatamente após o treino e dá entrada no nosso pronto-socorro cardiológico, sofre uma parada cardíaca que é prontamente revertida. Eu levo esse paciente, esse jovem, para a sala de cateterismo, ele tem uma obstrução crítica na principal artéria do coração, implantamos o stent nesse paciente, que é essa molinha para desobstruir, esse paciente recebe alta hospitalar com 4 dias, muito bem. 32 anos. Se eu for considerar que essa geração deve viver em média lá por volta até os 80, 80 e poucos anos, como é que eu preciso fazer esse balanço e preciso voltar a contar a história? De que maneira eu posso interferir ou intervir para que ele possa ter essa história contada pelos muitos próximos anos? Será que o aspecto de uma terapêutica ótima, baseada em evidências, e a gente não está discutindo isso, porque hoje é obrigatória a capacitação técnica, é obrigatório que eu mergulhe em medicina baseada em evidências para oferecer o melhor para ele. A minha pergunta não é essa, isso é obrigatório, isso não diferencia um profissional de outro, porque isso é obrigação. Agora, o que eu poderia oferecer para ele dentro dessa perspectiva do aspecto das histórias clínicas ou das histórias que ele construiu até essa idade? O que eu poderia construir? Bom, próximo, por favor. Eu queria convidar você agora, que história você contaria? Que história? Nós já combinamos no começo que o maior capital nosso de saúde são as histórias que nós contamos. E a outra coisa que eu vou te dizer é que não importa a história que você contou até esse momento, importa a história que eu resolvo contar a partir de agora, independente da idade. Mas essa jornada, ela dificilmente vai ser uma jornada sozinha e solitária, você não vai conseguir dessa maneira. E é por isso que a gente tem essa conversa e tem esse espaço terapêutico para a gente poder voltar a contar as histórias numa perspectiva diferente. Próximo, por favor. Bom, eu estou lendo por aqui que está mais fácil. Onde estamos e como estamos construindo nosso presente e possibilidade de futuro? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que eu sento, normalmente eu faço o meu devocional às 4:30 da manhã, eu sento do lado esquerdo, tenho o meu livro que tem a foto, sento do lado esquerdo, Deus senta do lado direito, e eu sempre pergunto para Ele: Deus, onde estamos e como estamos construindo nosso presente e possibilidade de futuro? Ele sempre me olha e pergunta assim: quais são as escolhas que você está fazendo? Quais são os celebrandos que você está frequentando? Porque do restante é possível. Por favor, próximo. Aqui eu trago a linha do tempo da doença aterosclerótica. E a linha do tempo da doença aterosclerótica, ela me ensina muito. Por quê? Porque eu começo um processo obstrutivo, se vocês forem observar, a partir de 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, por isso que é importante que a gente tenha uma educação alimentar familiar, porque com 10 anos de idade eu já começo a construir o processo aterosclerótico, o processo de obstrução. A nossa vida é exatamente dessa maneira. As nossas histórias, elas começam precocemente. A questão é que chega lá por volta da 4ª década, é onde eu tenho as maiores manifestações dos quadros agudos, que a gente chama de síndrome coronariana aguda,
principalmente um infarto agudo do miocárdio, porque eu venho alimentando aquilo, eu venho construindo uma história, eu venho fermentando, eu venho alimentando essas histórias, e chega a partir da 4ª década, eu tenho a maior incidência desses quadros agudos aí. Por isso que a nossa história, ela é capital na construção de quem a gente vai se tornando ou quer se tornar. Próximo, por favor. Aqui eu fiz um levantamento especial, não tinha feito, para trazer especialmente para vocês. Eu levantei os dados, o INCOR é o serviço que eu coordeno, dos últimos 300 pacientes que chegaram com infarto agudo. Desses 300 pacientes que chegaram com infarto agudo, eu tenho lá, acho que eu estou ruim para enxergar já, estou com 22,5% eram diabéticos. Tenho lá 68%, 69% são hipertensos, alta. Tenho lá, acho que quanto, 17, quanto? 37 são tabagistas, fumam. E ali eu tenho 20, 30% são pessoas que têm colesterol alto. Poxa, desses 300, eu fiz uma mediana ali. Eu tenho 40% tem algum fator de risco. Isso significa o quê? Fator de risco precisa ser tratado. Ponto final. Agora, essa não é a questão que eu quero trazer para vocês, eu acho que isso é o que tem me incomodado. Existem os outros 60,5% que não tem nenhum fator de risco documentado, ou até aquele momento do infarto sabido. Pode ser que a gente, no momento do infarto, descubra, mas dos que chegam, 60% não tem nenhum fator de risco identificado. O que significa? Existem mais ingredientes nessa história que eu preciso fazer um mergulho. Eu preciso conversar com isso. Isso é fundamental e é exatamente essa proposta que eu faço convite, novamente, vou ser repetitivo, se vocês me permitem, a esse convite. Próximo, por favor. A idade média a gente tem ali. Esse aqui é um estudo clássico da cardiologia que chama Interheart. Foram 52 países, 15 mil pacientes estudados, para a gente poder separar exatamente quais são os fatores de risco que modificam a minha possibilidade de uma vida mais longeva, sem evento, seja infarto agudo, AVC, insuficiência vascular periférica. Próximo, por favor. E aí a gente sabe que a hipertensão, a obesidade, o diabetes, o tabagismo, o colesterol, são fatores fundamentais na construção também do processo aterosclerótico, ou do processo obstrutivo, e com isso, proporcionalmente, ou diretamente, ou de maneira linear, eu tenho evento a partir dessa perspectiva, ou maior possibilidade. Próximo, por favor. Bom, aí eu tenho dado desse mesmo estudo que obesidade eleva em 225% as chances de um infarto, hipertensão aumenta 110%, diabetes 200%, estresse aumenta 60% a chance de eu ter um infarto. E o simples consumo de fruta, verduras e legumes diminui em 30% a possibilidade que eu tenha evento. Então, me cabe também a autorresponsabilidade na minha gestão das minhas rotinas, dos meus hábitos, daquilo que me cabe. Então, isso é fundamental, mostrando que existe o outro lado da moeda, que é possível mudar as circunstâncias, uma vez que eu assumo essa responsabilidade. Próximo, por favor. Aqui são exames que nós fazemos rotineiramente, e aí, interessante, no mundo moderno, a gente se encanta pela tecnologia, a gente é seduzido, né? Posso fazer uma pergunta indiscreta, Roseni? Quem vai ao médico que não fica querendo que o médico peça todos os exames? E o médico hoje está especialista. Vou pedir todos os exames para te dar garantia de saúde. Posso frustrar a tua plateia, Roseni? Isso não é garantia de saúde. Isso não é garantia de saúde. Vamos conversar um pouquinho mais. E a tecnologia encanta. Essa imagem do meio é um aneurisma cerebral que a gente tratou há mais ou menos uns 40 dias, chegou com um quadro de sangramento, tinha um aneurisma cerebral, esse aneurisma foi fechado por
percutaneamente, sem abrir a cabeça, com molas, está bem. Do lado esquerdo, eu consigo monitorar todos os parâmetros, até a taxa de líquido que extravasa pelo pulmão num quadro grave. Então, eu consigo parametrizar o ser humano de uma maneira hoje tão exponencial, que é uma coisa que assusta. E do outro lado é uma senhora de 80 anos que chegou com uma obstrução da válvula aórtica, que chama estenose aórtica, e com catéter a gente implantou uma prótese na aorta dela. Essa paciente, 48 horas, estava em casa com uma válvula aórtica nova, sem abrir o peito. Isso me encanta. Quem não encanta? A gente é seduzido por isso. E quando a gente confunde tecnologia a serviço com história que conta de nós, a gente muitas vezes faz essa troca, onde eu costumo o tempo todo observar muito mais isso do que apropriar das minhas histórias. Claro, isso trabalha a nosso favor, eu não estou fazendo crítica, e é exatamente esse é o campo que eu passo a maior parte do meu dia. O que eu quero é desconstruir a imagem de que só isso é suficiente. Próximo, por favor. Bom, a percepção das múltiplas dimensões do ser humano é fundamental. Eu estava conversando logo aqui, a hora que cheguei, com a Roseni, com a Vanessa, eu estava brincando que eu acho que o grande pecado capital, e o grande pecado é que quando teve lá aquela história de Adão e Eva no jardim, o pecado foi que Deus fragmentou, a serpente fragmentou o nosso entendimento. Então a gente ficou fragmentado. Nós perdemos a dimensão do todo. E quando nós perdemos a dimensão do todo, nós perdemos exatamente a nossa identidade. E perdemos também a possibilidade da habitação no jardim. Essa fragmentação fez com que a gente separasse o corpo, separasse a alma e o espírito. Só quando eu estou aqui na IBAB, né? O espírito, muitas vezes, só quando eu estou na IBAB. Isso não é verdade. Eu preciso recompor essa dimensão do todo, nessa perspectiva do humano que sou, com erros, acertos, valores, crenças, descrenças, encontros e desencontros. Próximo, por favor. Então, eu sempre brinco lá com os meus alunos, com os meus residentes, existe sempre uma pedagogia para adoecer, mas por outro lado, Deus é tão bom, que Ele deu para nós, Roseni, o celebrando, através daquilo que vocês fazem, que é uma pedagogia que eu vou chamar aqui de não adoecimento. Se eu tenho uma via para a doença, que é uma estrada batida, asfaltada, mão dupla, eu também tenho uma via contrária na mesma proporção, provavelmente, quando eu estou espiritualmente assentado em Deus, de muito maior potência. Essa é uma verdade. Eu quero trazer isso para dividir dentro dessa relação. Então, existe uma pedagogia para adoecer? Claro que existe, mas existe também, de outra forma, uma pedagogia para o não adoecimento. Próximo, por favor. Então, já ouviram esse ditado que filho de peixe, peixinho é? Quem já ouviu? Levanta a mão para mim. Quem já ouviu esse ditado? Nossa, olha lá. Quem cresceu com esse ditado acreditando nisso? Aqui é partilha, né, Roseni? Eu chamo a Roseni. Eu não tenho autoridade, mas ela tem. Quem cresceu acreditando que filho de peixe, peixinho é? Eu vou contar uma coisa para vocês, isso é a maior mentira que contaram para vocês. As nossas histórias, pode passar o próximo agora, isso. As nossas histórias, a nossa genética, ela não é endereço final. Preste atenção nisso. No momento hoje que a gente trabalha muito o conceito de epigenética, e eu não vou entrar em detalhe, porque daqui um pouco a Vanessa levanta a mão aqui, eu vou dar tchau para vocês. A nossa história, a nossa genética, ela não conta o endereço para nós. Eu preciso fazer escolhas. Quem tem genética para determinada situação, obviamente, tem um caminho mais ou menos pronto para que isso aconteça. Mas ela não é endereço final das nossas histórias. Então, filho de peixe não é peixinho,
eu não posso aceitar isso como uma verdade. Eu preciso honrar o peixe pai, mas eu não posso acreditar que aquilo vai dizer quem eu sou para o resto da minha história e da minha vida. E por que isso é importante? Porque quando eu crio essa construção, essa congruência entre filho de peixe e peixinho eu inflamo meu organismo, porque eu estou a vida inteira sendo demandado pelo outro e não construo a minha história. E o grande problema que a gente vê, tanto dentro do processo aterosclerótico, quanto do processo das obstruções diversas que a gente enfrenta pela vida, é exatamente essa crença de que eu nasci assim, eu vou morrer assim, filho de peixe, peixinho é. Então eu queria combinar que a gente pudesse contar uma outra história, honrando a história que veio antes da gente. Próximo, então, só um minutinho, volta aqui que eu não... Pode voltar essa. Então, reconhecer a interconexão como parte de um ecossistema complexo, ou seja, eu preciso resgatar esse ecossistema que eu estou inserido ou que eu sou parte, é fundamental. A saúde não é uma questão genética exclusiva, mas depende da maneira como nós nos dizemos, a maneira como nós nos envolvemos com esse mundo, com o trabalho, com as relações familiares, sociais, a maneira como eu me coloco nesses diversos ambientes é que vai facilitar ou que vai dificultar essa via de expressão de determinada situação, seja aí um infarto agudo, um AVC, depressão, síndrome do pânico, doenças autoimunes. A maneira como eu me coloco, ela é determinante naquilo que eu tenho como possibilidade de expressar ou de expressão. Vamos lá, estamos juntos aqui até agora? Tudo bem? É um bate-papo, não quero ser monólogo, eu estou só nesse momento falando um pouco mais. Vamos lá, por favor. Então, facilitadores de doença. Por favor, pode adiantar agora, eu vou ganhar um pouquinho mais de tempo. Então, check-ups são necessários e suficientes? Não, check-ups são necessários, mas não são suficientes, a gente já conversou um pouquinho disso. Próximo, por favor. Bom, quem é quem nesse jogo que a gente chama de vida? E quando a Roseni me chamou, e a Vanessa, eu fiquei pensando assim, claro, primeiro a gente tem que fazer um inventário, né? Não posso ir lá assim, de maneira desconstruída. Quem é quem nesse jogo chamado vida? Como que eu posso construir? Porque a conversa aqui hoje de saúde é para a construção de uma vida qualificada. Quando a gente se dispõe a sair, vocês, da casa de vocês, ou do ambiente de trabalho, direto para cá numa quarta-feira, é para ter conversa sobre uma vida qualificada. Não é uma receita de bolo, você vai fazer isso, fazer aquilo. Não. Isso é muito pobre. Deus não nos criou para ser pobres emocionalmente, espiritualmente e no nosso fazer. Próximo, por favor. Então, aqui eu vou deixar depois, a Roseni vai falar, tem um e-book que eu escrevi agora no final do ano, como presente para o começo do ano, gratuito, pode baixar na minha bio do Instagram. Então, estabelecer relações saudáveis com o corpo, familiar, social, trabalho, emocional, espiritual e de aprendizagem contínua, são os maiores capitais que eu pude elencar para esse momento a partir dessa plataforma de vida que eu tenho construído, ou que eu tenho observado, ou que eu tenho sido parte, ou que as pessoas chegam numa situação eventualmente para um check-up, ou eventualmente para uma situação aí desastrosa. Então, estabelecer relações adequadas. Cadê a Vanessa? Já está na hora? 5? Não? Mais 5? Mais 10? Ô, glória! Vamos lá, cor. Posso dar um glória, né, Roseni? Amém. Alguém vai gritar amém? Vamos só saber se estão gostando, né? Alguém vai gritar. Posso continuar? Estamos juntos. Eu sempre falo para os meus alunos lá, né? Tem um estagiário aqui que é meu querido, que eu já vi, que foi estagiário meu em Piracicaba, o Antônio, né? Então, eu sempre falo, nós estamos de mãos dadas ou cada um já pulou por um lado? Não, boa parte eles ficam, boa parte eles saltam, né? Vamos lá, próximo, por favor, aqui. Então, a relação com o corpo, a gente precisa falar do corpo, porque o corpo é o veículo espiritual que a gente coloca ordem no mundo. Não tem como falar ou colocar ordem no caos no mundo se eu não tiver vitalidade. Não é estética, não é
estética, é vitalidade para colocar ordem no caos aonde eu estou fazendo o que eu faço, sendo quem eu sou. Quem eu sou. Então isso é fundamental, autocuidado e autorresponsabilidade. Tem alguns, eu posso contar outro segredo de consultório, eu não dou o nome, mas tem alguns pacientes que chegam no consultório e a esposa fala para mim, ele só toma se eu der na boca. Roseni, eu preciso participar do Celebrando depois que eu falei isso? Eu só tomo se ele der na boca. Poxa vida, precisamos amadurecer. Autocuidado e autorresponsabilidade é uma coisa que me compete. Eu posso dividir com a minha esposa, com as pessoas que são partes. Próximo, por favor. Alimentação balanceada, isso já está claro, é um clássico. Eu nem vim aqui para falar só isso, porque para falar disso vocês podem ver em qualquer outro lugar. Não precisaria de eu estar aqui. Mas diminuir fritura, adicionar alimentos frescos, ir à feira é terapêutico. E, vou repetir, ir à feira é terapêutico. A outra coisa, incluir fruta, verduras e legumes em todas as refeições. Optar por grãos integrais e diminuir farinha branca. Reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura saturada. Nós não nascemos precisando de sal e açúcar. Agora pegou pesado. O mínimo possível, bom senso, por favor. E escolher gorduras de boa qualidade, principalmente o azeite aí. Alimentação balanceada é responsabilidade, não é modismo. A outra coisa, não entre em dietas da moda. A dieta da moda é a dieta do equilíbrio. Próximo, por favor. Eu preciso agora adiantar um pouquinho. Hidratação, muita água. Como é que eu sei se eu estou bebendo muita água? Simples, olha o xixi. Xixi amarelo, pouca água. Xixi claro, muita água, tá bom. Pronto. Por isso que Deus deu o xixi. Eu sempre brinco. Deus deu o xixi para a gente saber se estava hidratado ou não. É muito fácil isso. Isso muda a nossa construção. Próximo, por favor. Atividade física regular. Agora não precisa. Se tiver algum dono de academia, eu vou pedir desculpa. Não precisa de academia. Precisa de disciplina. 30 minutos, a Sociedade Brasileira de Cardiologia coloca 30 minutos de atividade física, uma caminhada sem fofoca, que produza suor 5 vezes por semana, muda a evolução em relação às doenças. Isso é fundamental. Eu posso dividir? Devo, se eu tenho condição, quando eu separo atividade física aeróbica, caminhada, natação, bicicleta, hidroginástica e caminhada e musculação, eu tenho então um ganho exponencial. Se eu puder associar a musculação à minha atividade aeróbica, melhor ainda. Próximo, por favor. Monitorar o peso e a circunferência abdominal. Fita na cintura. Passou de 102 para homem, significa o quê? Eu tenho um risco cardiovascular aumentado de ter evento, infarto, AVC, insuficiência vascular periférica. Mulheres 88. Então, passei a fita, a circunferência abdominal é importante, e verificar principalmente os sinais de apneia. Hoje a gente tem valorizado de sobremaneira a qualidade do sono. E a apneia do sono, até então, parecia pouco investigada, e provavelmente muitos médicos ainda não vão investigar, mas a qualidade do sono é fundamental, e eu consigo controlar tanto o meu metabolismo com melhora dos lipídios, quer dizer, o controle de colesterol, quanto hipertensão, se eu tenho um sono adequado. Se você tem sonolência no meio do dia, final da tarde, ou senta para esperar a consulta médica, é a primeira coisa que eu pergunto quando chego no consultório. Vocês estão esperando bastante, porque eu sempre atraso, desculpa, é uma falha, preciso vir no Celebrando. Mas eu pergunto, vocês quando estão sentados, vocês cochilaram? Eu cochilei, pronto, já. Então, eu fiz um teste terapêutico, por isso que eu me atrasei. Próximo, por favor. Então, prevenção, evitar modismo e buscar equilíbrio. Equilíbrio é o ecossistema que traz de volta aquilo que a gente perdeu. Vanessa, deu? 5? Não. Então, controlar hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, tabagismo, esses são fatores clássicos, a gente já discutiu isso. Isso é inegociável. Vou falar de novo assim. Isso é inegociável. Isso é autorresponsabilidade, autocuidado e, principalmente, prestação de conta com Deus.
Agora eu vou pegar pesado, hein? Você não se cuidar, você não está prestando contas adequadamente com Deus daquilo que Ele te deu. Eu não estou falando de estética e nem estou dizendo que todo mundo vai ser magro, ou que todo mundo vai ser dessa maneira. Eu estou só dizendo que todo mundo precisa se cuidar. As nossas diferenças que nos fazem únicos. Eu não estou aqui colocando uma régua, tem que ser dessa maneira. Eu só estou chamando a atenção para que a gente se cuide. É exatamente isso que... Próximo, por favor. Avaliação profissional, ninguém caminha sozinho. Eu preciso do nutricionista, eu preciso do fisioterapeuta, do educador físico, preciso do psicólogo, eu preciso caminhar com outras pessoas que fazem e ajudam a minha construção. Próximo. 5, Vanessa, vamos lá. Suplementação só para necessidades especiais. Precisamos parar de suplementar tudo, a todo tempo, achando que nos falta tudo. Inclusive, quem já ouviu falar da vitamina D? Quem já ouviu falar? Posso fazer uma pesquisa aqui, Roseni, de campo? Quem toma vitamina D? Eu não vou falar mal. Só eu preciso entender se realmente ela é necessária, como os outros suplementos. A gente o tempo todo está sendo assediado por encontros que não se traduzem por saúde. Vá à feira, tome sol. Né? Isso é importante. E orientação, próximo, por favor. Controle de estresse. Pode ir passando agora, nós vamos mais rápido. Bom, fechamos. Próximo, por favor. Preciso ter uma atenção para as histórias familiares. Resgatar a minha história familiar é fundamental. Próximo, por favor. Perdão e gratidão são as maiores virtudes que um ser humano pode ter. Então, isso é fundamental. Quem não perdoa morre mais cedo. Quem não é grato também adoece e a chance de cura é muito menor. Perdão e gratidão são duas maneiras capitais de incrementar a minha saúde. Próximo, por favor. Resgate da mesa é fundamental. Próximo, por favor. Aspecto social, relações sociais livres, espontâneas, verdadeiras, honestas, vulneráveis e principalmente de respeito, elas são essenciais. Próximo, por favor. Aprenda a escutar. É o que a gente está aprendendo aqui. Próximo, por favor. Tenha um amigo espiritual. Um amigo espiritual transforma as nossas realidades, principalmente as noites frias. Os invernos da alma, um amigo espiritual transforma. Próximo, por favor. O trabalho, separe o trabalho das outras relações. Hoje em dia, a gente criou o tal do Open Space, o WhatsApp. O tempo inteiro eu estou disponível. É o espaço aberto, eu não tenho fronteira. Isso está nos matando, adoecendo. Preciso botar ordem nesse Open Space. Tem mais 2 minutos? 2 minutos. Próximo, vamos adiantar aqui, por favor. Emocional. Ser vulnerável é coragem, principalmente no ambiente do celebrando, onde você tem respeito e é respeitado. Próximo, por favor. Buscar ajuda com psicoterapia é fundamental. É fundamental. Próximo. Ajuda espiritual. Eu preciso estabelecer uma relação com o sagrado adequada. Próximo. Assentar em Deus é uma questão importante. Próximo. E o aprendizado contínuo. Não coloque pijama, não se aposente. Quem coloca pijama na existência morre mais cedo. Sabe aquele camarada que vocês devem conhecer, que esperou chegar àquela idade para fazer tudo? Uma boa parte desses chegou lá comigo. Uma boa parte deles chegou comigo. Não espere isso. A aprendizagem contínua, vocês permitirem a chegar até aqui é fundamental. Próximo, estou encerrando, tá? 1 minuto. Próximo. Não coloque pijama. Próximo. Próximo. Essas aqui são as zonas de maior longevidade. Eu fico à disposição para colocar isso para vocês depois, que tratam dessa história toda que nós estamos conversando. Próximo, por favor. Precisamos desinflamar a nossa existência. Corpo, mente, alma, espírito. O tempo todo. Próximo, por favor. Lições para esse tempo. Eu encerro agora com esse próximo slide. E agradeço. Então, trazer a perspectiva do humano para as nossas realidades diversas, aonde nós estamos inseridos, é fundamental se eu quiser
criar um ecossistema saudável, sustentável e principalmente continuar contando as histórias que eu preciso contar, porque quando a gente nasce, Deus dá uma história e fala para a gente assim: vai, conta essa história, porque o mundo precisa ouvir essa história, o mundo precisa ouvir a história de vocês. E é por isso que a gente está nessa partilha e nessa conversa, porque às vezes eu preciso reconfigurar as minhas histórias, preciso ressignificá-las para poder continuar contando. O meu desejo para vocês, para 2024, para esse tempo, para esse momento, para a partilha, para toda a vida de vocês, que vocês qualifiquem as suas histórias e contem as suas histórias da maneira mais interessante, que toque não só a tua vida, mas que tenha a possibilidade de trocar a vida do outro. Muito obrigado pela atenção e pelo convite. Eu tenho uma boa notícia. Não acabou ainda. Então vou dar uns minutinhos para você tomar uma aguinha, uns 3 minutinhos só, tá? E você vai voltar. É o seguinte, nós temos os nossos grupos para as nossas partilhas e o líder vai estar lá, tá? No grupo, tá? Aí se não tiver ninguém no grupo, aí o líder volta para cá. Você que está aqui pela primeira vez, eu sugiro que você não vá para nenhum grupo, tá? Nós vamos ter um tempinho a mais com o Dr. Humberto e a pergunta mote para o grupo de apoio vai ser: qual caminho estou trilhando para a saúde? Lembra que você tinha, né, tem caminho para a falta de saúde e adoecer para a cura, né? Qual caminho estou trilhando para a cura? Qual história eu estou contando? Qual história eu quero contar? Faz sentido? Tá? Então, qual caminho... você sabe, nós sabemos o caminho que nós não estamos usando, né? Em termos de saúde, em termos de alimentação, mas eu queria que nós enfatizássemos nos grupos agora de apoio, a pergunta mote é: o que eu estou fazendo certo? Tá bom? Ou o que eu gostaria de começar a fazer certo? Melhor assim, né, Renata? O que eu gostaria de fazer certo, tá bom? Tá? Nos grupos de apoio, nós vamos sair agora e nós vamos então falar sobre o que estamos... Fique em pé, por gentileza, todo mundo. Dá um abraço aqui, está perto. É uma família, né? É uma refamília. É um lugar de saúde. É uma refamília. Então, dá um abraço. Quem vá para os seus grupos, vá, por gentileza, para o seu grupo. E quem... temos uma segunda parte com o Dr. Humberto. Então, você querendo ficar aqui, fique aqui. Mas quem quiser ir para o seu grupo, pode ir. Nos encontraremos, queridos, um minutinho só, antes de você ir, logo depois... Quando nós voltamos os grupos, os livros que o Dr. Humberto e a Renata têm, é este aqui, acabou de sair, Como Alavancar a Sua Carreira Sem Perder a Vida. O outro é Manual de Liderança para Mulheres, da Renata Passos. E o do Dr. Humberto é Conversa